Olá, tudo bem? Vamos às informações sobre o que acontece no mundo. E bem, o exército dos Estados Unidos está, renovando suas armas, não está renovando, lançando um programa de modernização acelerada, sistema de defesa aérea Patriot, destinado a melhorar o desempenho contra ameaças de mísseis complexos de alta velocidade, incluindo sistemas como o Iskander da Rússia. Isso é bom, pois já vou mostrar também outra imagem surpreendente. Pois bem, são esses robôs bombeiros que continuam sendo apresentados, desta vez em Sichuan, na China, mostrando seus usos em incêndios intensos. É uma maneira de poder se aproximar mais do fogo sem tanto risco. E bom, isso também faz parte dos usos da robótica que estão cada vez mais visíveis. Aí está, então, já é parte de um uso prático da robótica. Também, outra imagem que vemos aqui. Bom, estamos vendo o que é os militares da Venezuela exibindo, então, o armamento que dizem ser clones de uma arma iraniana chamada 56-1. Outra imagem que foi publicada hoje é esta de um voo em que uma janela na frente se quebra e imediatamente as máscaras são colocadas para evitar a descompressão. Embora não chegue a quebrar totalmente, dá para ver, olha, a janela não se quebra completamente. Mas enfim, evidentemente isso chama a atenção. Já sabem onde está esse voo? Não. Não se sabe. O que se sabe é que sim, chegaram completas, ou seja, chegaram totalmente sãs. E porque tem uma camada dupla, segundo o que explicam. Mas por segurança é por isso que também se coloca as máscaras. Outra imagem que surpreende é esta do Camboja. Não vamos ouvir muito bem. Muito bem, não. Bem, a real. Como eles chamam a verdadeira armada de soldados lá do Camboja, pois demonstra essas imagens onde bem estão atirando, já não são exercícios, são na verdade ataques que acontecem de um lado e do outro da fronteira também. Bem, realmente surpreendem e por outro lado, também vemos essa imagem de foguetes DTI de 122 milímetros, dá para ver ali na parte de baixo, ali dá para ver. Vamos ouvir. Ei. O exército real tailandês está atirando em posições do exército cambojano na província de Bertenai. Isso é em frente à área de Tapraia, onde é preciso lembrar que na fronteira já foram evacuadas quase 1 milhão de pessoas dos dois lados. É impressionante, pois esse conflito infelizmente está crescendo e também nas imagens do dia é mostrado esse novo gerente. Esse é o gerente que se chama Miaurício e, bom, é o gerente responsável pelo apoio emocional Miaurício. Ele costuma ser muito exigente na sua área, é bastante eficiente, recebe salário dobrado, já recebeu o 13º e costuma ir de terno completo, não com tudo, e terno Mia. Aurício vai quando quer, entra nas reuniões na hora que bem entende. Bom, você já sabe, né? Ele é chefe, não é, Mia? Aurício Bueno, operando em uma empresa mexicana. Aqui está outra imagem. Vejam, são tanques russos que, diante dos ataques ucranianos com drones, colocaram containers. Containers literalmente os mesmos usados em trens ou navios. Por serem de metal, tentam se proteger dos drones ucranianos. Bom, então procurando maneiras de se defender. Evidentemente tem sido um pouco motivo de piada, né? Porque parece com lagartas. Eles ficam bem engraçados, na verdade, né? Os tanques de guerra, mas enfim. Isso faz parte da criatividade que, digamos, os soldados em geral precisam ter. Imagina só. Bom, agora eu acho que não, porque está um frio danado, mas realmente é bom também, é impressionante. Agora, outro assunto é o vulcão Popocatépetl, que continuou com essa fumarola, de acordo com o que nos mostram na mesma cena breve. Hoje de manhã, o Popocatépetl nos surpreendeu com essa atividade, já que ultimamente quase não há imagens do vulcão no centro do país. Aí está bom. A imagem do programa de resultados eleitorais preliminares de Webscapes do México, que mostra parte dessa atividade, também surpreende na Índia. Isso na região da Caxemira. Caxemira, certo? É Caxemira, bem, essa região montanhosa com neve. E aí, aproveitando a neve, agora sim, os indianos aproveitando a neve.
Na verdade, bem surpreendente, muito interessante, né? A nevadinha, que hoje também registrou forte nevasca na Arábia Saudita. Bem, outro assunto, vejam só essa tecnologia que estão apresentando, na qual você pode ver por dentro. Acho que este é só um protótipo, mas você poderá ver um dentro de um complexo, como uma base. Com isso, vejam só com baratas, mas digamos uma espécie de chips. E então as baratas vão entrando pelos buraquinhos. Sim, é um enxame de baratas ou de insetos, né? De diferentes tipos. Vamos ao ponto onde estão. Aí estão. Então essas baratinhas não são soldados, vamos dizer assim. Elas têm como se fosse um tipo de chip e, ao juntar todas as informações, conseguem determinar onde está o inimigo. Quais são as saídas, as entradas, tudo isso. Onde há, por exemplo, reféns em túneis. Ou seja, ao poder entrar em qualquer lugar, permite que se tenha informação de lugares super secretos. E isso também, faz parte dessa tecnologia que eles estão anunciando. Não estão anunciando, acho que é uma empresa alemã que traz esse projeto de enxame. Exato. Faz parte das coisas interessantes do dia. Indo para um caso super estranho, porque vão dizer de repente que não há evidências, que não acontece nada no tema da ufologia e tudo isso. Gostaria de comentar com vocês um caso muito interessante, que é este aqui. Dá uma olhada na senhora, nessa família, porque não é só a senhora. Muitas pessoas receberam uma forte dose de reatividade em 1980. O filho dela também, essa mãe, acho que também é a avó, recebem uma quantidade importante de reatividade. Isso chegou aos tribunais, pois a família processou o governo dos Estados Unidos. Tudo isso porque perguntavam: o que aconteceu? Eles afirmam ter visto um objeto voador não identificado em forma de diamante. Sim, isso causou neles. O objeto se aproximou muito, desceu, chegou bem perto de onde eles estavam e depois causou isso neles. Poucos dias depois, eles começaram a perder cabelo, começaram a ter queimaduras na pele, nas mãos. Esses são os desenhos que eles faziam, parecendo drones por volta de 1980. E um objeto em forma de diamante que tinha como uma irradiação na parte de baixo, como se fosse uma propulsão. A história do carro. É a história do carro, exatamente, você se lembra? Sim, é ótima. É super interessante e hoje a gente traz, no fim de semana, a gente traz a memória, digamos, dessas histórias super interessantes. Como foi esse? Eu lembro que a história que eles contam é que estavam indo à noite de carro, tinham ido, não lembro para qual região, e isso foi na noite de 29 de dezembro, faz pouco tempo. Vai fazer um ano em breve. Betty Cash, Vicky Laudron e o pequeno Colby Laudron estavam voltando para casa por uma estrada rural no Texas, quando afirmaram ter tido então esse encontro próximo com um objeto voador não identificado. E o que começou como uma luz que viam entre as árvores se transformou em um objeto grande em forma de diamante metálico brilhante que estava soltando algo como fogo da sua base. E estava tão baixo que, na verdade, elas sentiram o calor e pensaram que era assim, que tudo ia acabar ali, basicamente, e até chegaram a acreditar em certo momento que era uma manifestação divina, não é? Ao ver esse objeto, e a experiência não termina aí, porque depois de terem observado esse objeto, apareceram, segundo eles, 23 helicópteros militares, ou seja, por isso também existe a denúncia contra os militares, não é mesmo? Eles identificaram como CH-47 Chinooks e que estavam cercando esse objeto em forma de diamante. Aparentemente, eles estavam escoltando e o objeto e os helicópteros desapareceram no céu. Enquanto isso, essas 3 testemunhas continuaram sua caminhada e começaram a ter esses sintomas graves. Eu me lembro da história. Sentia-se a queimadura, não é? Que começaram a ter depois do contato com esse objeto. E depois começaram a apresentar outros problemas de saúde, como náuseas, vômitos, as queimaduras, queda de cabelo, fraqueza generalizada, como se tivessem sido expostos a muita radiação, basicamente. Exatamente. Bem, então, de acordo com o que relatam, não há, uma investigação que foi feita, o governo dos Estados Unidos foi processado por 20 milhões de dólares. Nunca conseguiram vincular os helicópteros a nenhum ramo militar, ou seja, ninguém do exército. Reconheceu que eram eles. Obviamente se esconderam, porque, quem mais seria, né? Ou seja, acontece que tem helicópteros militares operando por aí e ninguém vai perceber, obviamente, quem. Agora teve uma cobertura.
Inclusive apareceu nesse programa tão famoso de Mistérios Sem Solução. Sim, esse aí, claro. Também teve outro chamado Isso é Incrível, que é um programa dos Estados Unidos. Os céticos argumentam que as vítimas, exageraram ou interpretaram as coisas de forma errada. Ou vocês já sabem, criticaram, disseram que não era verdade, que não aconteceu e assim por diante. Os investigadores do, por exemplo, MUFON, que é essa organização que busca investigar esse tipo de casos e temas, e tudo isso eles continuaram defendendo a versão original e documentaram os sintomas e documentaram as evidências. O caso continua sendo, até o momento, curiosamente, um mistério sem solução. Ou seja, até hoje os militares não reconhecem sua participação. E então quem estava operando? Não, o caso... Bom, também já faz tempo, né? Já estamos falando que foi nos anos 80. Beth Cash faleceu em 1998 e Vic Landro em 2007. Nunca foi oferecida uma explicação. Eles faleceram sem nenhum tipo de explicação, né? Imagino que o menino ainda está vivo, né? Exatamente. Então, bom, é um caso super interessante, muito, muito impactante. Daqui a pouco, aliás, vamos falar sobre o enxame que está acontecendo na Califórnia. O enxame que está acontecendo no Japão, também tem um enxame sísmico lá que está acontecendo. Também, bom, em outros temas da informação não, mas enquanto isso, vamos para outros pontos também, que são importantes. O chefe da OTAN afirma que países europeus já estão prontos para enviar tropas à Ucrânia. O que está acontecendo? Qual é o certo? Qual é o movimento? Esse movimento vai acontecer ou não? A questão é que o secretário-geral Mahut já revelou. Em entrevista a um veículo alemão, esse David, bastante conhecido, afirmou que em vários países europeus já estão prontos, já tem pessoas preparadas, com armas e tudo, para enviar tropas à Ucrânia como parte de uma missão de manutenção da paz. O que isso faria? Que se a Rússia violar o acordo de conflito, então, evidentemente, eles também poderiam entrar na guerra. Agora estamos falando que teria que haver um acordo com a Rússia, não teria que haver um acordo de paz com a Rússia, com a Ucrânia, certo? Ele diz, não se trata de um desdobramento imediato, mas sim de um compromisso sem. Que cheguem a um acordo para que haja um fim das hostilidades. E uma vez que o fim seja alcançado, que o acordo seja feito, então essas coisas são implementadas. Esse desdobramento de tropas de paz, como eles chamam. E a OTAN, não está organizando oficialmente esse desdobramento, mas está formando o que eles chamam de coalizão da vontade, onde países membros atuam voluntariamente. Ou seja, não vão obrigar, por exemplo, a Itália a enviar tropas. Só quem quiser enviará. E essa coalizão contempla o que é o desdobramento terrestre, marítimo e aéreo, cujos detalhes, agora estão sendo negociados, estão ficando claros, e o Reino Unido é um dos principais a declarar que quer participar disso. O governo de Keir Starmer garantiu que já tem um plano operacional para enviar forças de paz assim que a guerra terminar, que esteja garantido, pois há um compromisso por parte dos dois países. Então, quer dizer que o país da OTAN, mas não como OTAN, estaria participando disso? Nesse movimento já não é mais um talvez. E sim, se vão participar, ou seja, já é um fato. Segundo o que relatam, essa postura reforça a linha de defesa da OTAN. Digo, quem anuncia é a própria OTAN, mesmo dizendo que não, mas anuncia ainda mais. Ruth, isso também é importante e bom. Aqui se aplicaria o artigo 5, pois eles colocariam uma garantia, certo? Basicamente estaria assinada, pois com os Estados Unidos, com a Ucrânia, com a própria Rússia. Isso também, pois poderia ser um empurrão, embora eu não ache que isso vá ser aceito pela Rússia, mas poderia ser um empurrão para que não haja pretextos de que há um compromisso com a Ucrânia para que se defenda, não, ou seja, porque digo Ucrânia, pois cedo até esse ponto, somente porque estão me dando as garantias, não é? Exatamente isso das garantias. Sim, esclareceram bastante ambos. Ruth Zelensky
esta rua que precisam ser garantias reais, não algo que realmente possamos ver. Estados Unidos, por exemplo, pois atualmente oferece as garantias de segurança que não fique só em palavras como nos 2 acordos anteriores. Exatamente, essa é a grande dúvida. O medo que eles têm, claro. Exatamente. Por outro lado, reparem também que Erdogan está fazendo um alerta, desta vez para Israel, e isso não é só para Israel. Ou seja, O dia... ontem eu estava tranquilo. Você lembra o que Erdogan dizia? Não, 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 aqui quero que vejam a Turquia como atrás do submarino. o lugar da paz e não sei o que mais exatamente, e atrás com um submarino de guerra, né? E ele falando que querem que vejam a Turquia como um lugar de paz, de tranquilidade, de amor, quase Com o tanque apontando. e atrás os tambores de guerra. Mas desta vez, Erdogan passa por cima de todos, dá um cascudo na Grécia, em Chipre, até mesmo em Israel. A Turquia promete defender seus direitos marítimos. O que você acha? Quer dizer, agora eu digo não, há um desafio neste momento. Tipo, por que você faz ameaças, né? Quer dizer, Como a Turquia tem várias guerras pendentes, né? Sim, essa com a Grécia. Para começar, que em certo momento parou, porque eles tiveram aquele terremoto muito forte em 2023. Foi sim, em 2023, e bom, Erdogan. Além disso, apresentou também seus novos ativos navais, incluindo o submarino que mencionamos, o TCGHISI Race, e veículos não tripulados armados. Sob uma doutrina controversa chamada Pátria Azul, que busca ampliar a influência turca no Mediterrâneo Oriental e no Mar Negro. E essa estratégia, obviamente, foi criticada pela Grécia e pelo Chipre, que afirmam que ela ameaça sua soberania e o acesso a recursos energéticos essenciais. Por isso, o comentário de ontem, né? E a Turquia, por sua vez, não assinou mais a Convenção da Organização das Nações Unidas sobre os Direitos do Mar. E isso, portanto, gera um choque diplomático. exatamente um choque diplomático e um choque que
Ouçam, há um aviso sendo lançado por parte de Israel em relação aos exercícios que estão sendo feitos no Irã. Ultimamente tem-se comentado toda a crise duríssima que está acontecendo lá na Palestina. Os Estados Unidos repreenderam Israel, dizendo que deve respeitar o cessar-fogo na Palestina devido à situação atual. Mas desta vez, os olhos se voltam para Israel e Irã, que vem realizando exercícios, que vem operando e que parece que algum movimento está se aproximando, potencialmente um conflito. E isso, pelo menos, é o que Israel alerta pelos movimentos que estão acontecendo. Israel alerta que os mísseis do Irã podem encobrir uma ofensiva surpresa. Enquanto isso, o chefe do CENTCOM, que viaja para Tel Aviv para se coordenar com o Estado de Israel, garante que estão sendo informados. Exatamente sobre isso, Israel informa aos Estados Unidos. Olhem, estamos observando os movimentos iranianos, são suspeitos? Parece que vem aí, que está se aproximando uma operação do Irã contra Israel. O chefe do Estado-Maior israelense, Elial Samir, apresenta a ameaça direta a Brad Cooper, que é o chefe do Comando Central dos Estados Unidos, o famoso CENTCOM, apontando que a escalada poderia acontecer em momentos em que os exercícios superam o habitual, ou seja, não é o típico exercício, mas sim exercícios militares, inclusive com disparos de armas reais, com mísseis. Você não acha isso suspeito? Ou seja, estão realizando operações mais duras e extensas. Essa aproximação ocorre no contexto da guerra recente que houve em junho. É preciso lembrar que houve uma guerra de aproximadamente 12 dias em junho entre Israel e Irã. E que até mesmo os Estados Unidos estavam operando lá também. A inteligência israelense considera que ainda não é necessário agir imediatamente, mas alerta que há uma urgência crescente. A emergência poderia, na verdade, aumentar daqui até o início ou até o final de 2026, ou seja, em 2026 haverá essa possibilidade latente de um conflito. Irã e Israel de novo. Exatamente. E ao mesmo tempo relatam que Israel está se preparando para informar Trump sobre o cenário futuro de ataques contra o Irã, diante da preocupação de que façam uma reconstrução, que voltem a se fortalecer. Neste ponto, não existem as construções dos mísseis balísticos, a questão nuclear que ficou pendente. E então, na verdade, amanhã acho que vocês vão ver isso na Flórida. Ah, não, no final deste mês de dezembro, sim. Hoje foi visto esse detalhe com Lindsey Graham. Em si, Graham foi para lá e falava sobre isso, não, que os Estados Unidos têm que atacar o Irã. Se virem que eles voltaram às atividades nucleares ou... Sobretudo a parte de arma nuclear, o que é que deixou todo mundo nervoso. Enquanto isso, vamos para outros detalhes também importantes. Estados Unidos e Japão estariam realizando exercícios conjuntos, e isso basicamente um dia depois que foi realizado um exercício conjunto da China e da Rússia. Lembram? Falamos disso aqui. Bom, agora Estados Unidos e Japão realizam uma manobra conjunta com B-52 e F-35 após provocações da China e da Rússia perto do Japão. Estados Unidos e Japão demonstraram um poderoso sinal de força conjunta no ar. O dia bom dessas semanas esteve acontecendo. Ou seja, onde foram vistos os B-52 foram vistos 3, F-35, 3 F-15. A Força Aérea de Autodefesa do Japão realizou movimentações. Esse exercício aéreo foi casual. Aconteceu um dia depois que os bombardeiros chineses H-6 e os russos T-125 também fizeram um voo conjunto no mar da China Oriental. É verdade isso? Vamos direto para o mapa. E bom, esses movimentos têm acontecido nessa região, deixa eu ver se consigo mostrar aqui. Aí está, é nessa região que esses movimentos têm ocorrido. Aqui está Taiwan, tudo isso são ilhas do Japão até Taiwan. Aqui também está o Japão e todas essas ilhazinhas que estão aqui, que, bom, fazem parte do Japão, todas essas ilhazinhas estão aí. Bom, então, é aqui que os aviões russos e chineses estiveram operando, certo? Aqui, depois também aqui deste lado, em direção ao Alasca. Eles passaram por aqui, pelo Estreito de Bering, por esta área, e depois voltavam. Eles chegaram quando aviões dos Estados Unidos foram enviados para interceptar aeronaves que já cruzavam áreas proibidas. Então, os Estados Unidos também passaram a interceptá-los. Só aqueles pequenos atritos que acontecem com frequência, só avisando.
Daqui você não passa, só pode chegar até aqui. Então os aviões da China e da Rússia voltaram. Assim, o que se mantém constante nesse clima de tensão, basicamente é um clima de tensão militar, que não tem precedentes, pelo menos não nesse nível. Por outro lado, mudando de assunto, J.D. Vance está criticando duramente a ajuda dos Estados Unidos à Ucrânia. Evidentemente, isso chama a atenção. A estratégia, a narrativa, até mesmo de Washington, da Casa Branca, mudou e está cada vez mais favorável. Ao não ajudar a Ucrânia, J.D. Vance enviou uma forte mensagem contra o apoio ao país. O vice-presidente dos Estados Unidos da América afirmou que o dinheiro deveria ir para aposentados, não para Kiev, e revelou divisão interna sobre o apoio militar. O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, gerou polêmica ao criticar duramente a assistência de Washington. Ele diz que continuam enviando para a Ucrânia em plena guerra contra a Rússia. Em uma transmissão ao vivo da Casa Branca, então, afirmou. E se ajudássemos americanos mais velhos na aposentadoria, até eliminando impostos sobre a Seguridade Social? Porque defendemos honrar pai e mãe, não enviar todo o dinheiro para a Ucrânia. E bem, essas palavras obviamente geram novas tensões com o relacionamento muito ruim que existe entre Donald Trump e o governo de Zelensky. E então, lembrar que no início do ano, ambos os mandatários tiveram uma discussão bastante lamentável no Salão Oval, que repercutiu no mundo todo. E bem, basicamente essa relação não melhorou. Apesar de parecer em alguns momentos, na verdade não voltou ao mesmo ponto. É o mesmo ponto, exatamente. Aliás, mudando o mapa, indo para outras regiões do mundo, vamos para essa área do mundo, vamos para a Nigéria, né? Bom, vocês lembram de todo o problema que tem acontecido nesse país com as comunidades católicas? Onde então tem sequestrado centenas de crianças, de adultos, de tudo. Há uma divisão, mais ou menos metade, um pouco mais da metade muçulmanos, e a outra metade, mais ou menos, são católicos. Existe uma das maiores comunidades católicas do mundo lá na Nigéria. Agora surgiram problemas em alguns lugares. Evidentemente, não é em todo lugar nem nada disso, mas realmente há conflitos sérios, principalmente com grupos extremistas. As autoridades nigerianas confirmaram que todas as crianças sequestradas em novembro em um internato católico no estado do Níger já foram resgatadas. Todos foram resgatados após uma operação militar secreta realizada pelo governo, e isso, pelo governo da Nigéria, porque parecia que não estavam fazendo o suficiente. Mas foram eles que fizeram a operação, uma operação encoberta. Resgataram os 130 estudantes que ainda estavam desaparecidos. Alguns já haviam escapado, mas esses eram os que faltavam. Então agora todos estão a salvo? Essa é uma ótima notícia para as famílias, que poderiam terminar o ano angustiadas com filhos desaparecidos, pois como reféns... Quem sabe onde de verdade. O porta-voz presidencial Sunday Dare anunciou na rede social X, logo após o presidente confirmar que os estudantes foram transferidos para Mina, capital do estado de Níger, se não restar ninguém em cativeiro, e para que pudessem se reunir com suas famílias para o Natal, que afinal de contas é uma celebração muito importante no mundo cristão. E esse sequestro, vale lembrar, aconteceu no final de novembro. Ou seja, basicamente ficaram ficaram um mês lá. Pois bem, isso é realmente impressionante. Vamos então para outros assuntos importantes. Bom, essa notícia é impressionante, dessas notícias estranhas, curiosas. Eles pretendiam levar sem vida uma vovó de 89 anos em uma cadeira de rodas em um avião da Espanha para Londres. As autoridades perceberam o que estava acontecendo antes da decolagem e a família dela alegou que ela estava muito cansada. Não como aquele filme, como é que chama? Onde? Onde está o Barney? Onde está o Barney? Não, que leva um chefe. Chihuahua, Chihuahua... Óculos, nada acontece assim. Mas isso não acontece pela primeira vez. Não é porque é muito caro enviar um corpo. Enviar um corpo é caro. Uma família britânica tentou levar a avó falecida de Málaga para Londres em voo comercial. O avião foi parado pouco antes da decolagem e está sendo investigado se houve uma tentativa de encobrimento. O aeroporto de Málaga viveu uma cena inusitada. Não.
uma mulher de 89 anos já havia falecido. Ela foi colocada em um avião comercial por 5 familiares, que disseram que ela dormia porque estava muito cansada. E o voo da companhia aérea EasyJet, com destino a Londres, obviamente, ficou parado por mais de 11 horas. Pense nas outras pessoas que estavam nesse avião, porque os protocolos de emergência foram ativados minutos antes da decolagem. Eles nem sequer conseguiram decolar. Decolar quando a tripulação então foi alertada de que algo estranho estava acontecendo, não é? O capitão do voo recebeu o aviso e imediatamente avisou a pista, onde um médico legista e agentes da Guarda Civil embarcaram. Foi confirmado que a senhora estava sem sinais de vida. Obviamente, o caso já provocou uma onda de reações na mídia internacional. Isso levantou muitas perguntas. Como foi possível que eles conseguissem embarcar com uma pessoa sem vida, sem que ninguém interviesse, sem que ninguém percebesse? Os protocolos falharam, foi deliberado, se realmente não sabiam, e talvez ela tenha falecido ali mesmo. Os acompanhantes haviam informado a equipe que a mulher não estava bem e que apenas estava dormindo. Um funcionário desconfiou da saúde dela, mas aceitou a explicação da família e permitiu a passagem. Um funcionário do embarque, então, não verificou se era o típico que checa se a pessoa está viva, né? As testemunhas afirmam que depois do embarque, a pessoa já parecia sem vida. Exatamente, diziam que basicamente a senhora estava desmaiada, ou seja, era muito duvidoso que a mulher estivesse dormindo. Aliás, como dissemos, ela foi levada de cadeira de rodas e colocada na parte de trás do avião. É bom quando o falecimento é confirmado. A equipe evacuou todos os passageiros e iniciaram as investigações legais, os procedimentos legais. Bom, aí está o incidente. Curioso, não insisto, então é isso. Eles vão investigar porque podem até haver acusações penais ou administrativas contra os familiares que permitiram esse embarque, né? Isso também chama de atenção. Aliás, vocês veem que toda vez que chegam a certos níveis de profundidade do oceano, são descobertas novas espécies. Bom, essa situação se repete e já publicaram algumas dessas imagens onde mostram novas espécies sob o oceano. Essa aqui está muito interessante, mas a próxima é ainda mais estranha. Vejam só isso. Quer dizer, como se chama? Um caranguejo. Caranguejinho ermitão. Ermitão, mas super estranho, super raro, de verdade. E bom, então, o que foi que aconteceu? Bom, cientistas da Califórnia, da Academia de Ciências, recuperaram uns dispositivos chamados ARMS, que são umas caixinhas que eles mandam para o fundo do oceano e deixam lá. E essas caixinhas têm câmeras e vão captando imagens quando detectam movimentos e coisas assim. Segundo isso, eles teriam encontrado cerca de 100 espécies nunca antes vistas até agora, 20 que já são completamente novas para a ciência. E outras 100 espécies que são únicas também, mas digamos as outras são até espécies novas. Ou seja, isso evidentemente chama a atenção. Os cientistas acabam de anunciar essas descobertas. Ainda estão em processo de obter mais informações, então as descobertas podem ser muito maiores, de acordo com o que relatam Esses 13 dispositivos ARMS instalados desde 2018 tiveram então um monte de descobertas. A mais ou menos uns 100 metros de profundidade no Recife de Guam, é onde estão colocando o que chamam de zona crepuscular do oceano, onde ali mesmo encontraram 2.000 espécies e mais de 100 espécies registradas ali pela primeira vez. E bom, após a análise genética, estima-se que pelo menos 20 delas são totalmente novas para nós, embora o número possa ser ainda maior. Equipe liderada por Luiz Rocha, ela explicou que nessas profundezas, com pouca luz, vivem comunidades quase desconhecidas e difíceis de serem captadas. E o estudo revela possíveis novas espécies, como de caranguejos, esponjas, assídeas e gorgônias. E uma das descobertas que mais impressionou os cientistas foi um caranguejo ermiticida, que é o que estamos vendo agora. Que, em vez de usar a concha do caracol, vive numa ameijoa, uma adaptação inédita para eles. É muito interessante. Ou seja, dentro da ameijoa. Ao invés do caracol, é uma ameijoa? Sim. Ótimo, então vamos. É estranho da família, sim. Vamos para outros assuntos importantes. Obrigado.
Olhem, estão reportando que São Francisco continua com problemas de energia elétrica e estamos vendo isso no Power Edge. E de fato, ainda há 24 mil pessoas na Califórnia sem energia elétrica, a maioria em São Francisco. Ainda há problemas no Colorado, Idaho, Dakota do Sul, Montana, Utah, Washington e Nevada. Mas o maior problema em todos os Estados Unidos, agora na recuperação da energia, é lá na Califórnia, especificamente em São Francisco. O que está acontecendo lá? Como está a situação? Ontem falamos sobre isso. Chamou a atenção? Gerou, obviamente, muito caos, porque lá em São Francisco, como é um polo de muitas empresas de tecnologia, né? Os carros da Waymo todos pararam, não andavam, gerou muito conflito, problema. Apesar da maioria já ter recuperado o serviço, ainda restam esses 24 mil, certo? Sim, 24 mil, porque aqui mostram menos, mas são 24 mil, ainda estão sem eletricidade neste domingo. E alguns, segundo calcula a empresa de eletricidade, só vão recuperar na segunda-feira à tarde, se tudo correr bem. Bom, e lembrar que esse apagão foi provocado por um incêndio em uma subestação da Pacific Gas e Commercial Electric. E pois bem, parou absolutamente tudo. O centro de São Francisco também parou o transporte público, lojas e restaurantes, bairros inteiros ficaram completamente no escuro. Bom, então é assim que está já a situação, né? Assim está o caso. Com isso, vamos para outro relatório. Martim, como você está, Francisco? E Arce Roble? Que bom te ver, Panterita Tapatia, Ioio, Alex. Como estão? Vamos mudar de assunto. Olha, então, que alugam uma casa e deixam assim, dessa vez não é o aluguel de uma casa, e sim de um hotel. Mas imaginem, o personagem que deixou uma bagunça dessas é impressionante. Sim, bom, pelo que foi relatado, um gamer deixou uma montanha. Agora vão atrás dos pobres gamers. Sim, é um hotel de gamers, exatamente. É um hotel de gamers onde, bem, essa pessoa ficou bastante tempo lá operando, ficou 2 anos trancado em um hotel lá na China. Aliás, e as imagens que vamos mostrar para vocês são... Bem, este é apenas o banheiro, mas as imagens são impressionantes. Como isso foi possível? Olhem, se aí não dá para ver a imagem completa, vejam vocês a imagem. É literalmente uma montanha. Como ele fez isso? Como ele morava aí? Uma montanha de lixo enorme, no mínimo em sacos ou algo assim, não sei. Quer dizer, como ele fez isso, sinceramente não entendo. Mas enfim, essa imagem tem surpreendido. O que aconteceu? Como foi que esse cara ficou 2 anos nesse quarto de hotel? É um hotel que foi projetado para gamers. Muita gente da comunidade de esportes vai lá porque já tem um computador, tem tudo, né? Para que eles possam transmitir, possam fazer, possam treinar, o que quer que façam, né? Sim, a questão é que esse garoto não saiu em 2 anos, literalmente, viram ele pouquíssimas vezes. Quando perguntavam se faziam a limpeza para ele, ele dizia que não, ou seja, não permitiu que fizessem a limpeza. Nesses 700 minutos, 30 dias que ele ficou lá. E bom, quando ele sai de lá, basicamente deixa essa bagunça. O estabelecimento fica em Shenzhen, na China. E então ele deixou uma nojeira impressionante. Uns danos disseram bastante altos, mas não disseram, não quiseram dizer o nome da pessoa. Bom. Ele está louco mesmo, quer dizer, sim, é impressionante. Tem vídeo por aí, né? Quer dizer, tem vídeo de... Como... Foi, né? Quer dizer, sim, está. Esse é tipo, tanto faz. Não entendo. Bom, quer dizer, mas tipo, sim, eu imagino que devia cheirar muito mal. Ai, cara. Sim? Sim, não vamos colocar a parte do banheiro, está muito louca. Ou que é muito pesado, é isso? E o problema que eles têm muito agora no Japão, principalmente, mas a gente também pode ver isso em outros lugares, se chama hikomori. São pessoas que ficam tão viciadas em videogame, nesse caso, que abandonam toda a sua vida normal. Todas as bases normais que temos para limpar nosso quarto, não, elas simplesmente abandonam isso.
Isso está relacionado à depressão ou ansiedade intensa. E então o refúgio é o videogame, né? Essa realidade que vivem ali. E bem, isso pode gerar problemas assim. Sim, quer dizer, é claro que é um caso extremo, obviamente, mas bem, como dizem, todos os extremos são ruins, né? Sim, péssimos. E bem, durante todos esses anos lá em Shenzhen, China, não sei, imagino que tem que receber atendimento psicológico, né? Quer dizer, é complicado, foram 700 dias sem que revisassem o quarto. Você também pensa, qual é o protocolo do hotel? Se é um hotel, deveria ter, principalmente. Sim, devia estar com um cheiro ruim se está assim. Estranho ninguém ter ido lá. Especialistas em saúde alertam que esse comportamento está ligado à depressão profunda e ansiedade severa. Desconexão total da realidade pelo refúgio nos videogames. Exatamente. E, bom, o quarto não vai ser alugado de novo até uma reforma total, porque está obviamente bem intenso. Umidade e deterioração do imóvel. E das paredes pelo mesmo lixo. Dano estrutural, segundo eles. Dano estrutural. Imaginem só, o negócio está complicado. Aliás, falando de bons hábitos, agora que vai chegar, como é mesmo o nome do rei? Como é que chamam mesmo, né? O Guadalupe Reis. Guadalupe Reis, para toda a comunidade que nos assiste em vários países. A vivência, né, a convivência, na verdade, que se tem nesses dias, acaba te levando, de repente, a certos maus hábitos. E aí você começa o ano mal, não começa direito, fica naquela comilança, bebedeira, aqui e ali. E bom, é isso. Segundo relata o Science Alert, né? E um grupo de cientistas se reuniu e disse: vamos propor, qual seria o ideal para evitar que depois das festividades a gente comece o ano mal? Ou seja, exatamente para que a gente comece bem. Evitar, como eu disse, que a gente comece o ano mal. Ou seja, sim, então, 3 hábitos que seriam fundamentais para passar o Natal sem tanto excesso, segundo os especialistas. Revelaram que manter o equilíbrio entre as refeições, entre as telas, entre o sono, entre as festas, entre tudo isso, é evitar o caos físico e mental. Digamos que administrar isso, segundo eles, mesmo que pareça impossível, entre compras e celebrações, reservar pelo menos uma refeição em família por dia, ajuda a manter padrões alimentares melhores, mais saudáveis e incentiva a conexão emocional. Não precisa ser o jantar, pode ser o café da manhã ou o almoço. O importante é compartilhar a mesa sem telas, pelo menos uma vez ao dia. Incluir as crianças na preparação dos alimentos, desde medir os ingredientes até escolher as frutas, diminui o comportamento seletivo e melhora a relação com a comida. Também o número 2. O segundo ponto é se manter ativo, não ficar parado em frente à tela. Sair ao ar livre, fazer uma caminhada, patinar, fazer alguma coisa, sair para caminhar, aproveitar para ver a iluminação de Natal e colocar limites bem claros para o uso das telas. Nas férias, as crianças ficam agitadas e podem passar dias sem largar as telas. Também fazer com que a refeição ou as refeições sejam momentos livres de telas. Está muito bem. Veja também outra questão. Bom, não vamos ficar acordados até tarde. Ele diz para não criar o mau hábito de dormir em qualquer horário só por estar de férias. Dormir bem nas festas é necessidade médica e emocional, não luxo. Proteger o descanso da família é essencial. As crianças, os adultos inclusive, para as crianças, entre 8 e 17 horas de sono é o ideal. Ou seja, 8 e 17 horas de sono. Depende de quão pequeno seja. Manter uma rotina de sono regular, mesmo fora de casa, previne estresse, hiperatividade e desregulação emocional. Atividades calmas antes de dormir, como avisar com antecedência para desligar videogame ou televisão, são muito importantes. Não basta dizer pare de jogar videogame agora. É preciso oferecer um processo de orientação. Em 30 minutos. Em 30 minutos você para, certo? E sim, porque depois também, de repente, essa parada brusca gera tipo uma experiência ruim, as coisas boas. O ponto é não perder o equilíbrio nessas férias. Basicamente não é isso que esse grupo de especialistas e cientistas está recomendando. Que, bem, vieram pedir um pouco de bom senso. Talvez não seria, porque realmente, aliás, isso, por sinal, quem diz é Holly Noel Scalza, pesquisadora de pós-doutorado da Universidade de Guelph.
junto com a professora da Sociedade de Nutrição Aplicada do Departamento de Relações Familiares e Nutrição da Universidade de Guelph, e outros cientistas como Rafael Jacobi, pós-doutorando do Departamento de Relações Familiares e Nutrição Aplicada e especialistas nessa área. Achei boa a publicação e pensei, bom, é preciso pelo menos fazer um resumo e compartilhar. É um dos 3 pontos mais importantes, pelo menos os que eles mencionam, não como a chave para esse tema. Vamos falar sobre o que está acontecendo em São Francisco. Está ocorrendo uma série de sismos e atividade extra, além da atividade comum na Califórnia. Não, isso já se sabe, não, isso se sabe perfeitamente, mas a questão é que chama a atenção uma atividade sísmica extra em São Francisco. Sim, estamos observando. Há certos pontos em que está se acumulando uma série de sismos e, em geral, muitos sismos são registrados. Mas de perto, os sismos se separam por quase toda a Califórnia. Mas de vez em quando acontecem. Olhem só, vamos avançando e ocorrem agrupamentos muito grandes. Agora o assunto fica interessante. O que está acontecendo? O que dizem os especialistas? Especialistas apontam que isso está acontecendo, esse enxame sísmico geralmente com tremores abaixo de 3, mas houve um muito forte para a região de 3,9 que sacudiu o local, Sacramento, São José e várias cidades da área da Bahia. E embora eles tenham confirmado bem que A1, o United States Geological Survey, confirmou esse enxame sísmico ativo, esse fenômeno, ao contrário dos tremores secundários, é que não há um terremoto principal que gere o enxame. Os tremores podem continuar por semanas, até meses, com picos imprevisíveis que vão liberando a energia das placas. E esse fenômeno gerou alerta entre os moradores, embora até agora, felizmente, não tenham sido registrados danos materiais nem vítimas. No entanto, são tantos que acabaram gerando quadros de ansiedade em algumas pessoas. Preocupação com a chance de um terremoto maior, não é? Dizem que isso indica um tremor mais forte. E, segundo relatos, o mais forte desse enxame foi de 3,9 ontem, 21 de dezembro, às 18 horas e 31, sentido até Sacramento. Principalmente está sendo sentido na área chamada Dom Ramon, na verdade. Olha, estamos vendo aqui, é São Francisco, isso aqui, esta é a área. Dom Ramon, sim, este São Ramon. Desculpa, não Ramon, que é o Chaves, este São Ramon, né? É exatamente aí, olha São Ramon. E aí está toda a atividade acontecendo. E por vir, o maior é esse aqui, olha, esse que está aí que aconteceu. Bom, digo, se contarmos a semana toda, né? Esse é o maior, que é de 4, olha só, 4. Alguns têm profundidade superficial, indicando que a atividade sísmica está sendo sentida intensamente em certas áreas. Mas como você disse, por exemplo, ontem e hoje, dias 20 e 21, também ficaram perto de 4, certo? 3,8, 3,9. São sismos, alguns com profundidade de 9 ou 10 quilômetros, e outros de até 7 ou 8 quilômetros. Alguns, por exemplo, este tem 7 quilômetros de profundidade, certo? Ou seja, realmente há alguns sismos, por exemplo, este aqui está super na superfície, então 2 quilômetros de profundidade, ou seja, alguns sismos são muito superficiais. Olha esse, aquele ali tem 800 metros, nem chega a dar 1 quilômetro de profundidade. Esse aqui tem ainda mais, 600 metros. E então o que está acontecendo aí é realmente interessante. Amigos da Califórnia, de São Francisco, especificamente de San Ramon, fiquem atentos a esse assunto. Tomara que não seja uma, como chamam, essa. Então é só um aviso, não é, digamos, não é que possa vir algo mais, simplesmente, como sempre, fiquem prevenidos. Não é que não estão dizendo que vai acontecer algo à força, nem nada. Simplesmente que às vezes, quando há enxames, podem ser um aviso de um terremoto um pouco maior. Por isso mesmo, sempre que houver um enxame, fiquem mais atentos, ainda mais preparados, digamos, com a prevenção, deixando as coisas prontas. Bem estudado o tema, onde são as zonas de risco, se você tem filhos pequenos, ou seja, detalhar os protocolos e o que fazer se forem pegos, inclusive em caso de terremoto. De noite, de dia, na escola, no trabalho, etc. Todos esses tipos de detalhes.
é bom fazer isso. Isso como forma de prevenção, insisto, não para gerar medos nem nada, o mais tranquilo possível, mas sempre pensando em prevenir situações. Aliás, já que estamos aqui antes de mudar de assunto, entre ontem e hoje têm sido registrados vários terremotos, um pequeno enxame sísmico no Japão. Onde foi aquele terremoto recente? Não, nessa região, você lembra? No Nordeste? Exato, no Nordeste do Japão. E nessa região tem ocorrido terremotos, vários terremotos, mas de magnitude 5, sim, ou seja, são terremotos. Essa região, aqui foi onde ocorreu esse terremoto. Bom, nessa região tem acontecido vários terremotos de magnitude 5. Ah, se pudermos colocar por aí este, por exemplo, este que está aqui, 5.4, que foi no dia 20, sim, esse foi no dia 20. Entre o que é o dia 20 e o 21. Houve terremotos nos arredores desta zona de magnitude 5.1, 5.3, enfim, terremotos de magnitudes bem um pouco intensas, então nada, digamos, pois está assim, muito importante. Mas aqui teve recentemente um alerta de tsunami, lembram? Bom, inclusive houve uma elevação da água em algumas áreas, então teve um terremoto forte, né? Então a atividade continua na região. Então, levem isso em consideração também, a atividade e, bom, temos que ficar atentos a essa situação, né? Enquanto isso, vamos para outros assuntos, para outros temas também importantes. Continuando com o Japão, o que mais está acontecendo por lá? Bem, agora saiu uma notícia que, bom, sempre gera um pouco de medo quando reabrem lugares que já passaram por isso. Um momento muito intenso, não como o que está acontecendo agora no Japão, onde se espera que a região japonesa de Niigata, a partir de amanhã, segunda-feira, bem, apoie a decisão de reabrir a usina. A maior energia do mundo em um momento muito decisivo por parte do Japão, um país que usa muita energia nuclear e que sempre lembramos. Fukushima não, depois desse terremoto bastante forte de 2011, onde Kashiwazaki, que fica a 220 quilômetros a nordeste de Tóquio, está localizada mais ou menos uma usina nuclear com 54 reatores fechados após esse terremoto e tsunami massivo que paralisaram a usina de Fukushima de Aichi e que foi o pior desastre depois de Chernobyl. E desde então, o Japão foi reiniciando 14 dos 33 reatores que continuam operando, numa tentativa de reduzir a dependência que eles têm dos combustíveis fósseis, que sempre trazem muitos problemas. Se você não os tem, precisa comprar de outro país. É confuso, né? Então tá bom? Se aprovada, a TEPCO pode reativar o primeiro dos 7 reatores da usina em 20 de janeiro de 2026. Algo que, bom, sempre gera nervosismo por causa dos terremotos e por tudo o que já aconteceu, né? No final das contas, é algo que já deixou uma marca ali, né? Bom, aí está a questão, né? Esse é o ponto. A questão é que são usinas nucleares, justamente em um dos países mais sísmicos do mundo, né? E, bom, sempre existe o medo de que se repita Fukushima, embora Fukushima tenha sido controlado, mas com um custo alto, né? Exatamente. Sim, muitas pessoas morreram. A população dessa região, 70% sim, estão bastante preocupados com a reabertura desses reatores. Não, pois sim. O Pentágono está agora mesmo tomando ou vai tomar uma ação e está prestes a dar um aviso, junto com Donald Trump, o secretário de guerra Pete Hegseth. E me parece que mais alguém vai estar por lá. Daqui a pouco comentamos o detalhe, mas vai haver um anúncio. Departamento de Estado? Departamento de Estado, exatamente, Marco Rubio, Departamento de Estado, né, ou Executivo. Pois Donald Trump, o presidente, e o secretário de guerra, Pete Hegseth, secretário de defesa ou chefe do Pentágono, vão fazer um anúncio que será dado amanhã. Olhem, pode ser que vão pintar o Pentágono de outra cor, ou pode ser uma notícia fundamental e importante. Ou seja, não se sabe.
O problema é que, desta vez, por serem 3 personagens-chave do topo, digamos, da política dos Estados Unidos, Pentágono, Secretaria de Estado e Presidência. Então, pensa-se que pode ser um tema relacionado ou com a Ucrânia ou com a Venezuela. Acho que por aí está certo. Essa é a questão. É o que se sabe? Bem, sabe-se que amanhã, agora, é preciso lembrar que Donald Trump está em Mar-a-Lago, não por causa do Natal. Já saiu de férias, mas seguimos trabalhando. Não é mais às 2h30 do nosso horário. Cidade do México. Às 2h30. Cidade do México, né? Foi super agitado na Venezuela já esta semana, encerrando com 3 detenções de petroleiros, de navios petroleiros. Exatamente. Bom, já temos informações, vamos ao assunto. Há informações de que esse petroleiro teria sido o último. O terceiro foi perseguido pelos militares dos Estados Unidos. Não foi assim, quer dizer, não é como se eles tivessem parado tranquilamente, eles foram perseguidos, tentaram fugir, ou seja, tentaram fugir. E isso, evidentemente, também chama a atenção. Exatamente, chama a atenção. Segundo um funcionário dos Estados Unidos da América, afirma a guarda costeira. É interessante como ocorreu. No momento, diz ele, está em perseguição ativa a um navio da frota negra sancionada e envolvido em invasões ilegais. Sanções ligadas à Venezuela. O navio navega com bandeira falsa, acho que estava com bandeira do Panamá, e tem uma ordem judicial de apreensão, que, aliás, o navio realmente estava com bandeira do Panamá. Se chama Vela 1 e está ligado novamente ao Irã, continua sendo o segundo iraniano. Seria o segundo navio fantasma iraniano. Bom, evidentemente esse tema está tomando forma, digamos assim, mas enfim, o que vai ser anunciado amanhã estaremos comentando aqui. De repente, é que não se sabe, nunca se sabe o que vão dizer. E, bom, vamos ficar atentos aqui. O que for informado será comentado ao vivo imediatamente, então fiquem atentos. Não, eu conto para vocês aqui, mas já vamos comentar sobre isso separadamente. Vocês se lembram que hoje a guerrilha, o Exército de Libertação Nacional, comentou? Não. Que eles vão sair de férias? Não, que eles vão sair de férias, que não se preocupem, que não vão atacar. Assim, não vamos atacar nem fazer nenhum atentado nem nada, tá? Porque férias Natal, né? E esse? Bom, foi isso que comentaram, né? O que chama atenção é que, bem, há um movimento. O Exército da Colômbia denunciou neste domingo o sequestro de 18 militares no departamento de Chocó, no nordeste do país, por uma multidão supostamente composta por membros de comunidades indígenas, em meio a operações contra a guerrilha do Exército de Libertação Nacional, o Exército de Libertação Nacional, ou seja, a tranquilidade da guerrilha. Ia começar por volta do dia 23 ou 24, então, como ainda não chegamos lá, algo está acontecendo. Militares foram cercados e retidos por cerca de 200 pessoas em uma reserva indígena durante tarefas de segurança e controle territorial. Pelo menos é o que diz o governo colombiano, né? Vamos ver mais pra frente se aparece um pouco mais de informação sobre isso. Mas o chefe da brigada, William Fernando Seicedo, afirmou em declarações à emissora RCN que eles estão, segundo ele. Sei que eles estão bem, pois o comandante da unidade me ligou pelo telefone via satélite. Estamos fazendo todo o processo para que respeitem a vida deles e procedam com a libertação. Bom, estão negociando agora para que libertem esses militares lá na Colômbia. Não é então um tema importante? Vamos para outros assuntos. Bom, voltando ao tema da Venezuela, a vice-presidenta e ministra de hidrocarbonetos está presente. Delcy Rodrigues anunciou em seu canal do Telegram que teria zarpado um navio Canopus Voyager da empresa Chevron com petróleo venezuelano rumo aos Estados Unidos, disse ela, cumprindo as normas e compromissos assumidos. Apesar então do que está acontecendo, de que os Estados Unidos estão detendo Sanches, esses navios, esses que saem com petróleo venezuelano,
pois um dos seus maiores clientes continua sendo os Estados Unidos, com a Chevron. O cliente número 1, o que mais compra petróleo da Venezuela agora, apesar de tudo, é a Chevron. 25 do que vendem e depois o restante. Já se divide assim. 10 para a China, 10 para a Europa ou não. Acho que 5 para a Europa e 10 para a Índia ou algum país por aí. Mas a questão é que quem mais compra é a Chevron. Então agora vamos ver se a Chevron não confisca, né? Acho que não, acho que a Chevron não, né? Mas enfim, é assim que está a situação. Bom, de repente é muito curioso como todos esses atritos, todos esses conflitos são administrados e o que vai ser denunciado amanhã. Pode ser o que o Alex disse, pode ser então Feliz Natal. Vai ter salário, vai ter um bônus aqui, um bônus ali. Vamos adotar o 13º como no México. E ainda assim vão inventar algo para criticar. Nos Estados Unidos da América não existe 13º. Quem trabalha lá confirma. Não, nem sabem o que é isso, não? Não sabem o que é. Não. São 3 meses ou quantos são? Não acho que sejam 3 meses, depende. Não depende. Acho que antes disso. Acredito que em alguns setores do governo... Porque o governo sempre paga assim. Quer dizer, eu acho que pode ser que sim, que eles deem 3 meses, mas bom, o 13º é um mês, então... Bom, não sei... Talvez aqueles que já... Que sabem o que é um 13º. Sabem? Saudações para Roble, para Marilu Pena. Saudações, Raul, como você tem estado, Panterita, Francisco? Prazer ver vocês, saudações à comunidade. Eric, tudo bem? Muito bem. Então vamos para outros assuntos. Vamos para outros assuntos importantes. Diz por aqui, deixa eu ver onde está o comentário. Haverá, diz, haverá, diz, digo que não, bom, não está certo, diz. Que saia essa meia esquisita logo, pois está por aqui, aqui, já está aqui. Anda aqui, anda. Só isso. Que eu não quero falar aqui porque o sindicato e que não fica, ou seja, é milionário, mas também exige seus direitos. Dom Calceton é muito intenso. E ainda insiste que o chamem de Dom Calceton, não só Calceton. Ele não gosta seco, né? Se é diva, é diva. E bom, vamos ver se logo fazemos ele começar a trabalhar. Não era para ele já estar trabalhando em teoria? E é isso, não fala nada. Aqui na minha terra tem muita gente comprando nas lojas até lotar. Olha, isso é bom, quer dizer que a economia está se movimentando, etc. Isso seria super interessante. Tomara que só não se endividem demais, mas sim, aqui também as lojas estão lotadíssimas. E de repente, pronto, já era. A gente tem que calcular muito bem a hora de ir, né? A que horas sair, que dias, etc. Porque realmente fica complicado. Intenso, e embora, bom, em teoria, todo mundo está de boa, Natal, Ano Novo. Mas tem gente muito intensa nas compras, tem gente que... Os confrontos mais intensos que já vimos... sempre foram nessas datas. Uma vez vimos alguém brigando no Panda. Por causa do pão. Sim, no dia 25 mesmo, acabou tudo, dizem todo... E não por falta de pão. Que o espírito natalino seja sentido. Desapareceu de entre duas senhoras por causa da briga, não pelos pãezinhos. Mas não pela fila. Acima de tudo... Porque uma senhora resolveu entrar na fila, não. Ou seja, não é como tipo, você espera ali e vai receber. Sim... Sim, não, ela queria os pãezinhos. A orgia. Melhor ela queria ir ao banheiro. Não sei, mas o fato é que eles ficaram bem juntos e já é uma área separada, fresca. Ou seja, pessoas de boa situação econômica, tudo certo. Estranho brigarem discretamente por um pãozinho. Por pãezinhos? Por pãezinhos que estão sendo criticados por esse chefe, né? Ele não criticou os pãezinhos aqui no México? Sim, chefe. Um chefe, na verdade, você me falou na matéria, né? Que era mesmo de um chefe que criticou os pãezinhos, esse e outros. Você que falou, olha só, essa matéria ela é bem sua de dizer. Tá ótima, como você não viu? Me acha, coloca chefe Bolilos, assim mesmo, coloca chefe Bolilos TikTok.
mas eu não dei play. Você queria que o mexicano... Não tínhamos conhecimento ou cultura sobre comida e pão. Sim, Gwen, nunca foi uma padaria porque, tipo, sobram pães. Esse sim, pois percebe que criticou o pão, não um chefe, não sei de que país. E você viu o que aconteceu com ele, lembra? Já vi isso aqui, você já sabe, lembra? Ah, eu sei que esses caras me fazem rir muito, hein? Então, eu já tinha visto, mas gostei de como eles fizeram a versão deles do panadeiro, que teve coragem de criticar a comida mexicana. Ele não sabe onde está se metendo. Pode criticar a seleção mexicana ou o que quiser. Quase. Sim, porque segundo ele vai abrir uma padaria no México para nos educar, né? Então, Ah, então, você se lembrou? sim, porque eu vi, quer dizer, antes do envio eu assisti a um clipe, mas eu não dei play, porque não te disse sim. Cara, Que não te disse, é esse, né? É que não. esse mesmo. Isso mesmo. Não dei play, nem coloquei o som, porque fiquei com preguiça. Já vou e peço desculpas. Que bom sim, desculpa, porque o pessoal desse grupo já foi cancelado, né? Foram cancelados, sim. Foram bloqueados, como se diz. Não diz, aqui diz Martim Gutierrez. Pintar a Casa Rosadinho vai se chamar o Dourado, né? Assim como lá na Casa Rosada da Argentina. Imagina só. Diz Alex G. Fui dormir super tarde porque fiquei assistindo o filme que me recomendaram sobre os valentes, mas não valeu a pena. A Alex G foi boa, não está, diz Antônio. Fala da virada dos torcidos. São 2 semanas, que papo é esse de salário? 2 semanas, ok. Menos o desconto do imposto. Ufa, 2 semanas, ainda bem que aqui não cobram imposto. Isso vai rapidinho, hein? Pois é, 2 semanas não é nada, diz Elisa. Oi, Pepe. Na empresa onde meu marido trabalha, eles dão bônus todo ano no Natal, diz Elisa. Acho que ele está nos Estados Unidos? Sim, muito bem. E Leonardo diz oi. Bom, sim, 13º, me refiro como é conhecido aqui, que é o 13º, né? Mas sim, não. Sim, há bônus e alguns são bem generosos. Não duvido, afinal não é exatamente um incentivo, né? Mas receber um bom bônus é ótimo. Confere aí, você já conferiu? Então confere, tomara que você tenha gostado, confere aí. A do BlackBerry é boa, ontem vimos o filme do BlackBerry, é ótimo. Como você enxerga essas mudanças tecnológicas e como elas ocorrem? De repente, eu imaginava o BlackBerry como uma coisa bem diferente, né? O caos que eles tinham, quer dizer, literalmente, era um caos nos escritórios o tempo todo. Já quando eram famosos e tudo, e era um caos total. Quer dizer, a bagunça que eles tinham, e você vê o celular todo bonitinho, com a caixinha, e tudo que você quiser, né, com o teclado e tudo mais, né? E na empresa, era uma bagunça mesmo. Realmente não, sim, é muito boa. Se puderem, confiram, porque você vai ter uma ideia. Bem, como esses grandes projetos são construídos? Eles são construídos com pessoas procurando ou não, como ele diz. Fiquei surpreso, a produção parece americana e está muito boa. A produção é ótima. Tem uma coisa que eu sempre sinto nos filmes mexicanos e às vezes nos espanhóis, que a voz quase não dá para ouvir. Ouvimos claramente a música, sons dos carros e todos os sons ambientes, né? Sim, ou seja... Mas da voz, sim. Super bem, aumentando o volume, diminuindo o volume, aumentando o volume, porque a música é muito alta, né? Ou seja, está perfeito, bem, e sempre por você. Por quê? Mas tudo bem, dessa vez conseguimos fazer perfeitamente. Boa música, boa tatuação, te faz rir e... Olha, não é que te faça chorar, mas te emociona mais do que faz chorar, te emociona. Você se identifica com um policial? Acho que isso quase nunca acontece. Quase nunca acontece. E aqui ficou muito bom, tipo, muito bom mesmo, de verdade. Tipo, eu amei. Por que você trataria mal alguém que está armado? Você não quer deixar infeliz alguém armado, né? É isso mesmo, a gente também. Sim, tipo, é um personagem estoico, né? O personagem do Poli em muitos sentidos. E também o outro, tipo, o filme chega a ser filosófico. Tipo, são muito boas, o roteiro é muito bom e o filme é muito bem executado. Tipo, não, muito bom mesmo, muito bom. E além disso, entretenimento, é um filme comercial, entretenimento, ação, comédia, tipo, mas tem mais coisas, isso foi o que eu gostei. Vimos A Decisão ontem porque nos recomendaram. Quem recomendou? Acabamos de assistir agora mesmo, assistimos A Decisão, tá legal? Louca. Quer dizer, se vocês gostam, tipo, pro literal, pro personagem,
Bom, é que eu não vou expor nada, não vou expor nada. Se quiserem, assistam, é estranha. É por ação, mas é um... É tipo um John Wick, mas é como I'm John Wick. bombado? E mais preciso, mais, é um John Wick. Entre a Finlândia e a Rússia. Uma coisa assim, muito estranha. E bom, muito obrigado por ser... Muito obrigado, alguém. Muito obrigado, mandamos um grande abraço e agradecemos pelo superchat. Ele agradece muito agora pelo filme. Essa decisão é para quem gosta de vibes e meio intensas. Medelon WIC, ou seja, Se algo assim, violenta, intensa. não gostam, nem assistam. Então nem assistam, porque senão, não sei se é. Desde o começo até o fim é assim, o tempo todo, né? O tempo todo, né? O tempo todo. Olha, diz Karim, que mora na Argentina. Se não me engano, diz oi. O aguinaldo não complementa o salário, é um salário anual extra além do salário regular. Ou seja, são pagos 13 salários por ano. Metade é dada em julho e a outra metade em dezembro. Sou professora de uma ótima escola. Muito bem, muito bem. É excelente que eles dividam, que diversifiquem, é isso que fazem aqui. Às vezes, não sei se ainda é assim, mas lembro que faziam isso com o papai, davam metade, papai era professor e davam metade em um momento. Em janeiro, no início, não pagavam a outra metade, pois você já estava cheio de dívidas. Depois recebia o restante do salário. Então, isso era bom, porque você não gastava tudo no Natal. Não sei como fazem agora, mas sim. Diz Alex. Ainda não comprei nada para o Natal. Estamos na mesma situação. Amanhã e depois vão ser dias de loucura, pois só agora percebi que o dia 24 é quarta-feira. Saudações? Não, nada, sempre, absolutamente nada. Mas não tem problema, homem, não tem problema. Sempre tudo se acumula nessas datas e acabamos fazendo malabarismos dias antes. Mas olha, sim, quer dizer, o lance é aproveitar. Afinal, sempre separados. Estamos no verão, estamos indo aos parques, estamos sozinhos. A neve sozinhos? Ou seja, estamos todos bronzeados, assim, saindo ao sol, já até pegou cor. Vocês acham que não, mas sim. Não, sim, pega. Ou seja, eu acho que sim, se vocês a virem assim em outros meses, tipo, ela não fica com essa cor. Ou seja, sim, não, nada disso, está ótimo. Diz alguém. Boas festas, Castro e Pepe. Obrigada pelo trabalho de vocês. Muito obrigada. Alguém. Austin, Texas, saudações, aqui está Austin. Perfeito. É que aí onde está, veja só, alguém chamado Rei, o astrofotógrafo, bom, se ele mora em Austin, é ele quem tem compartilhado todas essas imagens do dia 13 e anteriores. Aliás, se você ouvir por aí, mande um abraço meu para ele. Na verdade, ele fez um trabalho muito bom. Essa imagem, por exemplo, não, quer dizer, essa imagem é dele, né? Quer dizer, e tem várias, né? Várias das melhores ele tem feito, ele. Como é mesmo o nome do austinense? Não sei como chamam quem é de Austin, mas muito bom, ele diz. Piada do Papai Nova? Hein? Diz doutor. Ai, espera, diz doutor, me diga de novo. O quê? Aquilo de que eu tenho oceanos no olhar? A senhora tem catarata nos olhos, diz. Que bonito seu helicóptero de controle remoto, senhor Javier. Drone. Desculpa, drone, Javier. Saudações para Tavi, diz. E se ele não tiver interesse na reunião, Trump já foi embora. Isso se deve à verdadeira forma como a senhora saiu da Venezuela. E o que isso tem a ver, hein? Tavi, não entendi. Saiu como saiu. Guaidó e Eduardo, apoiados pelo governo, dão o que pensar. Desacordado com quem? Manda o comentário completo. Saudações, nunca perco vocês. Muito obrigado pelo apoio à comunidade, que às vezes a gente não comenta todos os dias, mas de vez em quando comentam com a gente. Estamos felizes que vocês se animem mesmo só cumprimentando às vezes. Muito obrigado por isso. E aos membros do canal, aos que nos apoiam, seja pelo PayPal ou por esse superchat, obrigado. Agradecemos muito por tudo isso, diz. Eu também ri bastante. Bom, no começo começa meio que com risadinhas, né? Assim, o filme começa, tipo... E de repente, é que obviamente não vou falar, mas de repente começam a ter 2, 3 reviravoltas. E as reviravoltas. E reviravoltas, e reviravoltas. E além disso, são reviravoltas feitas de um jeito engraçado. Então, de repente, é como se você já se colocasse, quer dizer, eles te colocam, ou seja, te obrigam a se colocar. No sentido de humor de uma comédia, e isso eu adorei. Eles conseguem isso, quer dizer, às vezes as comédias não conseguem, às vezes.
É como se você tivesse pago pelo filme, tipo, sim, sorri, quase não, mas não tem, quer dizer, os filmes. Agora eu digo, né, isso também é muito difícil, porque já houve tantas boas comédias no passado que, de repente, agora elas têm que te surpreender. É como acontece com os filmes de terror também, quer dizer, no terror é muito difícil. Se você já viu vários filmes de terror, como ainda pode se surpreender? Porque você já conhece a fórmula? Você já conhece a formulazinha, né? Isso não vai por aqui. Já sei, beleza, não vai, quer dizer, não vai me assustar. Até que de repente aparece um gênio por aí e pum, te dá uma reviravolta daquelas e te dá um susto, ele diz. Ah, caramba, essa tá boa, né? Isso consegue mesmo. Ou seja, muito bom, muito bom, muito bom, tá? O filme tá muito bom. Assistam. Aqui diz Alex que faz tempo que não vejo a Soli. Parece que se falamos de Millie ou se criticamos alguma coisa de não. Não, também aparece. Ah, falamos de Santa Rosa. Sim, falamos de Santa Rosa, porque, bem, é de lá, daqueles lados, é isso. Este é um lugar melhor e bonito da Argentina? É este? Vamos ver sim. Saudações, Soli, sim, pra mim. Que prazer ver vocês ao vivo. Quando não consigo, assisto depois. Que bom que você está aqui. Olá, Soli, excelente. Diz, eu acho que a nova Garota Desafio do Tom Cruise é meio ruim, né, Alex? Que parece ser ótima. O que vem depois é comer. É comédia. Mas é pesada. É Tom Cruise, é esse, ou seja, são dois intensos, porque tanto Iñárritu é bem intenso quanto esse Tom Cruise. Como se os conhecesse, né? Mas você os conhece pelo cinema, né? E ambos são muito intensos. Vai ser interessante, tenho certeza que algo bom vai surgir. Até agora gostei de tudo do Iñárritu que vi. Não, quer dizer, e Tom Cruise também sempre se sai bem. Mesmo nos filmes ruins ele se sai bem, é tipo, sabe? Por exemplo... Essa de... A comédia... Não. Aquela que é de ação, mas que está, tipo, que não é, tipo, Missão Impossível. Você lembra daquele que também é uma Reaper, já essa Jack... Sim ou não? Reaper? Não, é o Richard. Não, esse é o Richard. O filme sim, mas também tem série. Sim, tem uma série, sim. Bom, até essa é assistível, né? Não é boa, mas dá pra assistir. Então, eu realmente acho que vai ser muito interessante, né? Diz. Leonardo Pepe diz, no dia 18 de dezembro já estava com tudo comprado, sou prevenido. Agora é só esperar o Natal. Que bom, Leonardo, excelente. Excelente, Leonardo. Esse sim. Jack Richard, não Rick Richard. Este ano, em alguns pontos, já estamos prevenidos desse assunto. Este ano, como em outros, fazemos tudo, mas na semana do Natal sempre demoramos muito. Sempre na semana, sim. Os presentes costumamos comprar com antecedência, mas já faz 2 ou 3 anos. Sim, que é em cima da hora. Jack Richard, sim. Estamos com Jack Richard, não. Richard. Richard, sim, exatamente. Não. Que busca exatamente como buscador, não o buscador, o buscador. Que bom que não traduzimos assim literalmente para o espanhol, né? Questione. As instituições como a Organização das Nações Unidas e tratados internacionais ainda são relevantes? Ou o mundo voltou à lei do mais forte, Mar? É isso que todos nós nos perguntamos em 2025? Basicamente essa é a questão deste ano, não é? E o que está acontecendo, não é? Ok, bom. Agora, como é que chama? Rafael Grossi, quer ser presidente ou dirigente da Organização das Nações Unidas. Sim, disse que quer ser. Ou sim, de que apoia, não me lembro, a Itália é o país que o apoia. Eu acho que ele já se apresentou, como ele diz que a Organização das Nações Unidas tem que se levar mais a sério. É um dos seus... Claro, o que ele propõe, não, claro, sim, basicamente todos ignoram isso, não, sim, é o que diz Mauro. Eu sou fã de zumbis, diz Mauro. Tem zumbis ótimos e outros ruins, esse é o problema. Veja, eu tenho um amigo que aparece em um filme de zumbis. É um filme, digamos, diferente, não nesse sentido, mas esse é interessante. É um filme em inglês, bom, é tipo americano, inglês, né? Sim, e só que os zumbis é meio bizarro. Não, porque sinto que é um filme mal compreendido, talvez por falta de explicação do diretor ou algo assim, pois é estranho. Quer dizer, no fim das contas, são zumbis, mas que sabem artes marciais, tipo... Eu acho que aí devia ter dado um toque de comédia, sabe? Só um pouquinho, porque, tipo, se um zumbi, vamos supor que o mestre de karatê vira zumbi. Faria sentido que o mestre soubesse artes marciais, né? Mas se a senhora que estava andando por ali vira zumbi, por que ela saberia artes marciais, né? Tipo, obviamente isso não faz sentido. Então, essa parte eu imagino que não conectou bem
não foi bem explicada ou algo assim, e aí acabou rolando uma crítica, né? Mas a produção tá muito insana, tipo, dá pra ver que investiram uma grana ali, né? Como é que chama mesmo? Raycon, 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 Raycon. Algo assim, né? Foi toda feita na Inglaterra, aparecem tanques de guerra. Mas você viu o trailer? Viu? Eu vi pedaços do filme porque ele me mostrou nos trailers, antes de sair esse. Me mostrou algumas cenas e como elas foram feitas. E a verdade é que sim, tinha produção. A questão é que é uma, tipo, quando você faz filmes com temas misturados, que é de cowboys, mas são cowboys com apelidos. Você tem que dar um toque cômico, senão vai soar estranho. Tipo, é difícil conseguir combinar dois temas tão diferentes. Às vezes funciona, por exemplo, vimos um caso assim, mas ali é dos anos 50, nesse está perfeito. Você lembra daquele filme de OVNIs de baixo orçamento que é muito bem feito? Que estava em Sim, 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 The Night. A Noite de... Não, como é mesmo? Puxa, ainda não decidi, tipo, Noite de... Aquele filme é algo como Noite, o melhor da noite. O melhor da... Sim, como... Sim, da noite. Assim, Exatamente como O Vazio da Noite. O Vazio da Noite, esse filme. Praticamente você nunca vê nada, mas ao mesmo tempo você sente porque a atuação é tão boa e as cenas são tão bem feitas. É aquela sensação de nervosismo de que algo acontece, tipo numa cidadezinha dos anos 50, se chama O Melhor da Noite. Ou da Noite. O Melhor da Noite. Esta vocês encontram em como se chama para a forma. Está prime? Está no Prime? Sim, sim, ainda está em produção. É deles, são os donos do filme, então tem que estar lá a menos que tenham vendido. Sim, está no Prime, se vocês têm Prime, confiram lá. É um filme de alienígenas, mas totalmente diferente, e muito mais, com um tom realista de como seria de verdade se um desses objetos estivesse chegando. Claro, com muitos elementos de ficção. Se algo assim acontecesse, especialmente nos anos 50, acho que seria desse jeito. Quer dizer, não haveria muitas maneiras de saber que algo está acontecendo ali. Então as coisas começam a acontecer, e digamos que a informação vai se espalhando de uma maneira muito, muito interessante. Porque a protagonista, uma das telefonistas, vocês sabem que naquela época as telefonistas tinham que conectar as ligações. Sim, então elas escutam tudo, ou pelo menos pedaços das ligações vão ouvindo, então com esses pedaços vão percebendo que algo estranho está acontecendo. E não vou contar mais nada, porque realmente está muito boa. Saudações para o Duli Hernandes e Pepe, saudações da Califórnia. Você pode me dizer a previsão do tempo para a semana de Uduli? E você está totalmente certo. Embora já tenhamos comentado como vai estar o tempo nos dias 24 e 25, combinamos de fazer uma atualização nesses dias. Então fazemos uma rapidinha e amanhã já fazemos a completa, ok? Só para não nos estendermos demais, só assim rapidinho. Não mudou muito do que comentamos da última vez. Em direção ao México, por exemplo, estamos vendo que só tem umidade, praticamente só no oeste, um pouquinho no sul, né? Para os próximos dias, ou seja, para os dias 23, 24 e 25, a umidade vai se estender no sul. Vemos um pouco disso. Sim, chuvas, mas nada intenso, sem tempestades. O local com mais chuva em 4 dias teve cerca de 40 milímetros. Que eu digo, não é pouca coisa também, mas para o sul me parece que, bom, mais ou menos é como um dia qualquer. Ou seja, não é surpreendente essa quantidade de água chegando, basta considerar isso. Além disso, né, aqui faz calor, na parte oeste é onde vai ficar um pouco mais intenso, né? Além do frio. Então, sim, talvez para Baja Califórnia e para a Califórnia, nos Estados Unidos, é onde pode acontecer um clima um pouco mais intenso. Principalmente para a Califórnia, nos Estados Unidos, que está passando por um fenômeno intenso. Não foquem só na quantidade de água que chegará, como os 200 milímetros no sul da Califórnia. Aí sim, em uma dessas pode até causar inundações, não é? Então, toda a região da Baixa Califórnia, Nevada também, inclusive para o Arizona, que é, bem, um estado bem mais. Tendendo ao deserto, vai ficar com muita umidade pelos próximos 3 dias. Basicamente não, quer dizer, coloca o dia 22, vamos contar o dia 22, porque o dia 22 também ainda não passou para dar 4 dias.
São 4 dias, 200 milímetros de chuva, o que em Los Angeles, Califórnia, é muita umidade. E isso, bem, também vai se estender para outros estados, embora não com tanta intensidade quanto Oregon e Washington, mas também para, para Utah. E digamos que do ponto de vista da umidade, isso é o mais importante, algumas nevascas que vão acontecer, mas só no começo do ano. Para o que é, Nova York e todas essas áreas do Nordeste, né? E rápido, só para confirmar o último detalhe, como ficam as temperaturas nos próximos dias? Qual o ponto mais frio? Pensando no Natal e tudo isso, 22, 23. Vejam como está bastante agradável, bastante bom. Ou seja, não, o problema não vão ser as temperaturas. Digo mais que viva-se, pois já indo rumo ao Canadá, praticamente já para o norte. Mas as temperaturas, inclusive, por exemplo, para Chicago, né? Ou seja, se olharmos as temperaturas, por exemplo, para Chicago, vamos ter mínimas de 5 graus, 4 graus, ou seja, não está realmente tão intenso. Ou seja, e essa é a mínima. A máxima durante o dia, bom, é igual, ou seja, a máxima e a mínima estão quase iguais. No dia 23 ainda está em 1 grau, mas no dia 24 já está em 5, e no dia 25 durante o dia está a 4 graus em Chicago, ou seja, um Natal bastante tranquilo em relação ao frio. Não haverá tempestade, vórtice ou qualquer fenômeno, só ficará mais frio. Aqui para o noroeste, não, e o México, olhem, este é o... Ou seja, não é, né? Não se espera um inverno assim, super frio, nem nada. Pelo menos não para dezembro, não, desculpa, para o Natal, ou seja, para o Natal. Exceto na Baixa Califórnia, onde as chuvas serão um grande destaque. Mas as temperaturas não parecem muito frias, não, mesmo com as chuvas não parece tão frio. Digamos, à noite 11, 10 graus, mas por exemplo durante o dia, olha só, não vai... Como estão as chuvas, a temperatura não vai variar muito entre o dia e a noite. Vão ficar numa média de 12, 13 graus aproximadamente. Por lá, igual para a cidade do México, mais ou menos na mesma faixa, uns 15 graus por aí. Dia 23 ou 24. E de qualquer forma, amanhã a gente faz uma análise um pouco mais longa, não mais extensa, mais profunda, para esses dias e para o dia 1 e 2. Já podemos ver também, né? Este cumprimento, diz Martin na coincidência, a consciência humana é a violência sem sentido, mórbida, terrível. Como é normal, é lógico que vivamos em conflito, diz Martin. Eu não acredito nisso, Martin. Eu não acho que a pessoa seja naturalmente violenta, não. Mas tudo bem. Você sim, você acredita nisso. Digo, cada um com sua opinião, mas não acho que seja assim de jeito nenhum. Não. Se fosse assim, o mundo nem existiria, ponto. Ou seja, o planeta nem existiria. É o oposto, exatamente, não. Ou seja, é a maioria. Somos solidários, ajudamos uns aos outros e procuramos encontrar uma maneira de nos darmos bem. Essa é a realidade. Se não fosse assim, nem estaríamos aqui na comunidade, estaríamos todos aqui gritando, xingando uns aos outros, ou seja, essa não é a realidade. Martin, não inventa coisas que depois acabam te prejudicando também. Ou seja, é muito importante ter essa saúde mental, cuidar bastante de como pensamos, porque no final como pensamos também é como as coisas vão acontecer pra gente. Vamos enxergando a realidade, e essa é a realidade que você vai ter. Então cuidar disso é muito importante. Manda um abração, é da Luz. Germin, diz Germin Martin, né? Germes ou Germes, como você tem estado? Saudações à Suíça, Germin, muito obrigado por ser membro do canal. Acho que há 2 membros, isso é ótimo. Valeu, Germin, um abraço. Como estão as coisas aí na terra do chocolate? Aqui, na verdade, não é a terra do chocolate. O Cacau é a arte que diz que nos ouviu enquanto dirigia. Está bem para Gilberto e eu para Guillaume, que nos assiste de Mexicali, para Maximiliano Codas de Castilha também, diz Panamorado, diz... Lester e Pepe viram o 8º episódio de Pluribus, acharam interessante e aguardam o final da temporada 24. Saudações da Costa Rica, saúde? Saudações, muito bom. Aliás, para quem está assistindo Pluribus, sim, amanhã, segunda-feira, tem episódio. Amanhã, segunda-feira, sim. Não. Essa segunda-feira foi adiantada. Foi adiantada porque vai ter Stranger Things nos dias 24 e 25 para competir, não competir. E além disso tem as festas e tudo mais. Então eu dizia, você já ficou sabendo, aqui o Amigo Morado, aqui na segunda-feira, amanhã... Amanhã, Pluribus, o próximo capítulo, para que fiquem atentos. É isso, não é? A Alex disse que eu não sou violenta com uma sim, que eu não sou violenta.
Ele disse que eu não sou violento com uma garota fixa. Ele disse, saudações, como você tem estado, Dani Vilar? Ele disse, 99% do mundo é bom. A maioria das bananas é que uma banana se parece com os políticos. Que não existem direitos. Saudações, saudações. Dani Vilar, que a violência sem sentido é inconsciente, diz Dani. Sim, obrigado mesmo, Martim. Igualmente, esse sim, não, definitivamente sim, ou seja, sim existe, não, e se existem esses grupos, infelizmente, muitos chegam ao poder desses grupos violentos. Não, eles existem e não devemos negá-los, mas a maioria não é assim. E de repente, olha, porque de repente também se tem medo da violência. Ele diz, é que a violência é ruim. Mata a alma e a envenena, não, pois não. Essa é a vingança? Sim. Já sei, mas estou acrescentando isso. Às vezes a violência não é ruim. Olha, com isso, às vezes é necessário também, porque o boxe, por exemplo, se o boxe é violência, a arte marcial é violência. Quer dizer, também precisamos tirar essa ideia de que a violência é ruim. Por isso, ok, às vezes é necessário, porque senão, na verdade, nem estaríamos aqui vivendo. Se não existisse essa violência, nossos antepassados não teriam conseguido se alimentar. Digo que caçar envolve violência contra o animalzinho. Não há outra forma, é preciso caçar. Porque se não comem, então vivemos e estamos aqui também graças a isso. Então a questão é como se utiliza. Tive a sorte de ter um grande mestre em artes marciais. Pois aprendi muito porque eu era um garoto do interior, muito inocente, na verdade, muito bem. É isso. Digo bonachão, vamos dizer. E o mestre dizia, vão te comer vivo onde quer que você vá. Porque você precisa ter um pouco de malícia. Se não tiver essa malícia, vão te comer vivo, então acorde. Não, basicamente não. Então o mestre, bem, ele meio que gostou de mim, digamos. E começou a treinar. A treinar, basicamente, eu acabei virando tipo o assistente dele, basicamente, em certo momento. E eu fiquei fascinado porque eu gosto muito de taekwondo. Então, bem, ele me dava essas explicações. E aí, a arte marcial não é só saber se defender e saber agir, mas você tem que entender que, no momento em que a arte marcial é usada, bem, é violência, e você não pode ser bonzinho. Ou seja, se você está defendendo sua vida ou a vida dos seus entes queridos, você tem que entender que é como o John Wick, basicamente, né? Ou é como se ativasse o modo defensivo. E por isso eu digo a alguém, artes marciais não devem ser usadas por quem sabe praticá-las, pois não se deve buscar briga. E nada porque é uma arma ou não é essa situação. É como ter uma arma, né? Você não pode usá-la desse jeito. Só que tem que ter isso mais mentalmente. Só pode ser usada contra. Essa violência só pode ser usada contra alguém que basicamente vem para te matar. Não, basicamente não. Então, sim, só se realmente necessário, em algumas ocasiões não. Se não está caindo, esse ponto intermediário precisa ser bem trabalhado. Nem tudo é equilíbrio exatamente, mas é assim, não é esse ponto de equilíbrio que, bem, nós seres humanos temos que manter, ele diz. Não era São Miguel Anjar que matou o dragão, diz Francisco Arta, que eu não conhecia essa história. Conversem, ele diz. Esse, como os muçulmanos que justificam a violência e a vingança, que é exatamente isso, já chegou a um ponto de justificar por um motivo religioso, e isso está super errado. Não, porque no final das contas você não está nesse caso justificando porque vão fazer algo com você, mas sim, literalmente, só para prejudicar o outro. Basicamente não, é aí que se entra no lado sombrio da violência, né? Que é muito fácil isso acontecer. Também. Saudações para Rublo México, que está no Canadá visitando familiares da Tapatia, segundo ele, para um programa tipo acumuladores compulsivos, como o da China, né? Ou da China. O daqueles programas de pessoas que acumulam. Nossa, é que é impressionante, né? Quer dizer, que alguém chegue a esse nível de doença, porque é uma doença mental, né? Porque é a única explicação lógica para juntar tudo aquilo naquela parede. Ele diz, para cada dragão nasce um São Jorge. Ah, não conhecia essa frase. Interessante. Exatamente, ele diz, Prezeca, saúde, como você tem estado? Muito bem? Saudações para o William, também para a Linda Moreno, para a Roble, que ainda está aqui com a gente, também para a Panterita Sísmica, que quando chega tudo treme. Saudações também para você aqui, Panterita.
Cumprimentamos Martim Gutierrez, também o Ico, e vamos lá, pessoal. Lembrem-se que amanhã estaremos aqui ao vivo. Enviamos a notificação pelo Telegram e pelo WhatsApp para que fiquem sabendo do que está acontecendo e para ver se vocês nos acompanham nas compras de Natal. Sim, é por aí que vamos. Temos transmitido todas as vezes. Hoje não saímos, por isso só transmitimos do carro rapidinho, mas também estamos transmitindo de fora, para que fiquem atentos. E não é só levar a informação, mas mostrar um pouco como é a vida. Por essas bandas, né? Um grande abraço, fiquem muito bem. Acompanham o trânsito, muito bom, até amanhã. Obrigado por acompanhar o PP ao vivo, onde ocorrem os eventos da Terra e os segredos do espaço exterior. São analisados como em nenhum outro lugar. Obrigado por se inscrever.